Pessoal, boa noite, né? Meu nome é Thiago. Esse aqui é o terceiro vídeo dessa sequência, onde eu tô falando aqui sobre relacionamentos disfuncionais, né? A maior parte desses vídeos tem o propósito de, no final, eu acabo trazendo uma solução que eu acredito ser uma solução plausível, ou se é algo que eu acredito que não tem muito conserto, é ladeira abaixo, eu exponho minha opinião. Na maior parte dos vídeos eu falo sobre coisas que acontecem com a maioria das pessoas, pelo menos da minha geração, né, entre os nascidos aí na década de 80 e 90, com relação aos relacionamentos, né, interpessoais, relacionamentos assim amorosos, né, sexuais, e como essa coisa está se desenrolando, né? A gente está aqui no ano de 2023 e eu percebo que tanto mulheres quanto homens da minha idade, assim, entre os seus 20 e poucos até os seus 30 e poucos anos, estão passando por situações de muita dissonância, assim, né? Muita discordância com relação aos relacionamentos, né? As mulheres reclamando dos caras, os caras reclamando das mulheres. E a maioria das pessoas não tem uma noção muito clara do que está acontecendo, né? As mulheres normalmente reclamam que os homens não têm compromisso, homem é moleque, não tem responsabilidade afetiva, os caras não estão sabendo ser mais homens, né? Que mais? O cara não tem ambição, não quer progredir na vida, tá lá no relacionamento, mas tá estagnado, não quer avançar, não tem plano de futuro pra vida dele, o que ele quer, né? Os homens reclamam que as mulheres estão muito promíscuas, que estão fazendo muito joguinho, exigindo demais, oferecendo muito pouco. Então assim, tem reclamação dos dois lados. Mas em suma, o que eu percebo é que a maioria das pessoas não sabe onde está a raiz do problema. Elas estão reclamando do sintoma, mas elas não sabem qual é a doença em si, o que é que está acontecendo, o que está dando problema. E eu fui fazendo pesquisa, fui assistindo aí podcast, palestra de psicólogo, antropólogo, sociólogo, economista, feminista, machista. Fui assistindo palestra aí, fui lendo artigo para tentar desmistificar aí essas questões, né? E aqui nesse vídeo eu queria falar um pouquinho sobre os tipos de traição de homens, né, e os tipos de traição da mulher, né? Como é que se desenrola aí esse profano masculino, né, e esse profano feminino, né? É sabido, tá? Todo mundo fala, né? A mídia fala, né? Mas, assim, eu alerto todo mundo com quem eu converso pra não cair na conversa da mídia, né? Porque, assim, eu não sei se as pessoas já perceberam, se isso já ficou óbvio, ou se ainda não é óbvio pra todo mundo, mas aqui eu vou levantar uma reclamação. A mídia, no geral, principalmente a mídia brasileira, ela meio que demoniza o homem, né? O homem é o causador de todos os males da sociedade, o homem é o traidor, o homem é o assassino, o homem é o bandido, o psicopata, né? Pouco se fala das mulheres, assim. Assim, nesse sentido, quando você vai fazer pesquisas muito mais profundas, você percebe que homens e mulheres, com relação à maldade, com relação à perversidade, com relação às disfunções dentro de relacionamentos, eles são bastante parecidos, assim. Há muito pouca diferença entre o que uma mulher pode fazer com um homem e entre o que um homem pode fazer com a mulher na sociedade moderna, né? Sociedades antigas, geração X, baby boomers, era um pouco diferente. Então se criou essa lenda de que aí os males da sociedade são causados pelos homens. O homem é o estuprador, o homem é o bandido, o homem é o psicopata, o homem é o agressor, o homem é o tóxico, né? Essa é a lenda que tem se propagado pela mídia, né? E realmente isso infiltra na mente das pessoas menos esclarecidas, né? Que simplesmente acatam toda a informação que recebem através dos meios sociais, aí engolem do jeito que tá ali e acreditam nessa lorota, né? Tem homem narcisista, psicopata, tem homem abusivo nos relacionamentos, tem. Sempre teve. Tem mulher abusiva, psicopata, que
cria falsa alegação na polícia para ferrar o cara, que dá golpe de faz filho com o cara, pega pensão, pega casa, pega metade de tudo, leva embora, o cara fica sem ver os filhos, alienação parental, tem também. Falsa acusação na polícia que a mulherada faz aí e tal, diz que o cara fez um negócio que ele não fez, só pra se vingar porque ele não quis ficar com ela, tem de tudo isso aí. Percebo que a agressão do homem normalmente é mais física, a agressão da mulher normalmente é mais psicológica, mais emocional, né? Tão destrutiva quanto, né? Diga-se de passagem. Então, assim, vamos parar com esse preconceitismo, né, da esquerda contra a direita, da direita contra a esquerda, de homem com mulher e de mulher com homem, porque é tudo farinha de uma mesma sacola. Honestamente falando, não tem mais malvadinho, menos malvadinho, não. É tudo a mesma coisa. Todo mundo tá fazendo maldade, cada um do seu jeito, né? Então aqui eu vim denunciar o pecado, né? Vim denunciar o mal-estar, né? Para que as pessoas se identifiquem. De repente a pessoa tá passando por isso aqui, mas não percebe que existe um padrão, não percebe que isso é uma situação a se pensar, a se refletir, a se compreender, né? Então vamos lá. Nos primórdios da humanidade, lá quando os homens, vamos dizer assim, desceram das árvores, né? A natureza garantiu a sobrevivência da espécie humana. O ser humano não teria conseguido sobreviver se ele não tivesse certos padrões de comportamento que o ajudaram a chegar até aqui onde nós estamos hoje. Comportamentos sociais, no geral. O ser humano é como formigas, é como macacos. A gente sobrevive um dependendo do outro. O ser humano sozinho não sobrevive, né? Então a gente tem determinados comportamentos sociais. Por exemplo, a empatia. Fizeram um estudo com crianças, onde apresentavam para as crianças de 4, 5 aninhos de idade, um desenho onde um bonequinho vermelho maltratava um bonequinho amarelo, e vinha um bonequinho verde e ajudava o bonequinho amarelo que estava sendo maltratado pelo bonequinho vermelho. As crianças assistiam esse vídeo. Isso é uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, um teste de laboratório com essas crianças, para compreender como funciona o mecanismo da empatia dentro do ser humano. Esse mecanismo é importantíssimo com relação a convívio social. Sem a empatia, o ser humano não consegue se sociabilizar corretamente. É um mecanismo, é um instinto, é parte do que já vem de fábrica, já vem do ser humano. As crianças assistiam esse vídeo, o bonequinho vermelho maltratava o bonequinho amarelo, o bonequinho verde ia lá e salvava o bonequinho amarelo do vermelho. Acabava o vídeo, as crianças eram levadas para uma sala lá, onde tinha esses bonequinhos, esses ursinhos de pelúcia, o vermelho, o amarelo e o verde. Quem vocês acham, qual bonequinho vocês acham que as crianças mais escolhiam? As crianças tinham preferência em escolher o bonequinho verde ou o amarelo. E dificilmente escolhiam o vermelho para brincar com ele. O que os cientistas perceberam? Que o ser humano ele vem com esse mecanismo da empatia, né, de sentir a dor do próximo, de se conectar com o que é bom, com o que é belo. E desde fábrica, os bebês já vêm com isso. Ninguém ensina pro bebê, ele vem com isso dentro dele. Crianças que estão chorando, normalmente o amiguinho, né, o bebê que está do lado, ele tende a dar mamadeira, porque ele acha que isso vai acalmar a outra criança, ele dá um ursinho, um brinquedo que ele gosta. Na inocência da criança, ela tenta fazer algo pelaquela criança que ele vê que está sofrendo, né? Esse é um mecanismo de empatia. Então, certos mecanismos humanos, né, certos instintos, vamos dizer dessa forma, colaboraram para que nós chegássemos aqui, para que nós conseguíssemos superar a era do gelo, os desafios da humanidade no passado e chegássemos juntos até aqui, né? E algumas coisas assim não são morais, né? Quando a gente fala de empatia, tudo é muito bonitinho. Mas quando a gente fala, por exemplo, de poligamia ou de hipergamia, isso não é bonitinho. Eu vim aqui trazer a informação que eu aprendi a respeito do que é a poligamia, do que é a hipergamia. Acho que poligamia é mais fácil, né? Poligamia é aquela tendência que as pessoas têm, vou dizer assim, homens e mulheres, de terem mais de um parceiro sexual. Então, normalmente, isso está mais associado ao homem. Por que o homem?
geneticamente falando, o homem é diferente da mulher. A mulher produz 12 óvulos no ano, né? É um óvulo por mês. Ou seja, a mulher tem a chance de engravidar, de propagar a espécie humana para frente, apenas 12 vezes no ano. Isso se acertar a mira ali e engravidar, né? E depois que ela engravida, ela fica condicionada a cuidar dessa criança por 9 meses. Então, assim, a mulher vale mais que o homem, biologicamente falando. Porque é difícil gerar vida, né? É difícil. Essa vida é muito preciosa para o ser humano. Essa vida que está sendo gerada, essa mulher, ela é muito importante, né? O homem já não é tão importante, porque um homem, ele produz espermatozoide, ele produz semente, vamos dizer assim, o tempo todo. Todo dia, toda hora ele está produzindo. Então, um homem poderia, por exemplo, do ponto de vista biológico, porque eu não vou entrar em questões morais e questões religiosas, vou falar de biologia, ciência, história. Um homem poderia fertilizar várias fêmeas. Um homem poderia fertilizar vários óvulos no mesmo mês. Então o que a natureza fez? A natureza selecionou, através de um mecanismo de seleção natural, Darwin, sei lá, como vocês queiram chamar, os homens que tinham esse instinto mais poligâmico. Como é que é o cara poligâmico? É o cara que ele tem a tendência a procurar por muito mais parceiras sexuais possíveis, para fertilizar o máximo possível, garantindo o máximo possível de filhos para que a espécie humana se propagasse. A natureza selecionou essa espécime, esses homens que tinham potencial para gerar o máximo de filhos e propagação genética possível. Os que eram menos poligâmicos foram deixados para trás, geneticamente falando, não faziam filhos, e o comportamento genético biológico deles não era propagado, a poligamia deles era fraca. Então os mais poligâmicos, aqueles que faziam mais filhos com a mesma mulher ou com outras mulheres, esse comportamento genético biológico era propagado para frente até os dias de hoje. Então nós somos herdeiros genéticos desse biotipo aí, desse tipo genético. Então quando a gente fala, poxa, o homem trai, não estou justificando a traição aqui, novamente não vou tocar em pontos e aspectos religiosos ou morais. Estou falando de biologia por enquanto. O homem trai, sim, o homem trai, por quê? Tendência do homem moderno, agora eu vou falar aqui de... O ser humano é biopsicossocial, falei do bio, vamos falar do psicossocial agora. O homem moderno, o safadão, né? Ele tende a ter lá a oficial, a esposa dele lá, né? E ele tende a pegar as demais na rua, né? Onde que ele conseguir lá, o que ele puder pegar lá, ele pega, garantindo que ele tem uma oficial lá, que é a que ele gosta, né? E o restante é só brincadeira. Não, novamente, eu não vou parar para falar de aspectos morais, religiosos. Estou falando de genética. Então essa é a traição do homem, esse é o profano masculino. O homem tem um comportamento biopsicossocial de promiscuidade poligâmica. O homem tende a estar lá com a esposa dele, bonita, linda, que se cuida, que é gentil, que é legal com ele. Ele vai olhar as outras na rua, às vezes nem tão bonitas quanto ela. Ele vai querer pegar todo mundo. Esse é o homem moderno que está instalado no profano feminino, né? Não vou falar aqui do sagrado, do profano masculino, desculpa. Não vou falar aqui do sagrado masculino por enquanto. Vou falar apenas do profano masculino nesse momento. Porque o homem também tem um sagrado. O homem também tem essa coisa da proteção. Ele protege, ele guarda, ele é a lei, né? Não vou tocar nesse aspecto no momento. Agora vamos falar do profano feminino. Lá nos primórdios da humanidade, né? Mulher, como eu disse, ela tem um óvulo por mês. Ela tem lá 12 óvulos no máximo por ano. Aquilo é precioso, aquilo é tipo, é sagrado, entendeu? Aquilo se perdeu, você perdeu uma oportunidade de colocar um ser humano no planeta. Você perdeu uma oportunidade de propagar geneticamente a espécie humana, né? Então, esse precioso óvulo, ele não podia ser inseminado por qualquer, vamos dizer assim, idiota, né? Não podia ser qualquer cara ali, qualquer porcaria que fosse fazer com que aquele óvulo se tornasse uma criança, um
um bebê da espécie humana, né? A natureza garantiu que os próximos seres humanos são melhores do que os anteriores, são mais fortes, são mais inteligentes, são mais bonitos. Como que a natureza garantiu isso? A mulher, ela vem com um mecanismo de fábrica da hipergamia. O que é a hipergamia? A mulher, ela tende a selecionar para cópula apenas o macho mais forte, mais ágil, mais esperto, mais bonito, maior, mais alto, mais bem financeiramente, mais capaz de prover recursos para que a mulher tenha uma gestação tranquila. Então assim, a mulher tende a selecionar apenas o macho da espécie humana, o DNA, a genética masculina humana mais forte. Mas por quê? Isso é mal? Por que isso é o profano masculino feminino? Isso é como deveria ser? Sim, é como deveria ser. Nós chegamos aonde chegamos graças a esses dois mecanismos: a poligamia do homem e a hipergamia da mulher. Não estaríamos aqui se não fossem esses mecanismos terem colaborado para que a espécie humana se propagasse e dominasse a Terra. Qual o problema do profano feminino com relação à hipergamia? Vamos lá. A mulher moderna, falei do bio, da genética, história. Agora eu vou falar do psicossocial. O homem é um ser biopsicossocial. Psicossocial. A mulher moderna, vai lá a moça, ela casa com um cara lá, o melhor que ela conseguiu escolher da região onde ela estava, do círculo social dela. Digamos que ela escolhe lá um cara formado em engenharia, que fala inglês, que mede 1,80 m de altura, ele tá com shape em dia, ele treina, faz uma academia, ele tem um rosto simétrico, tem bastante cabelo na cabeça, não é careca. Ela casa com um cara bonito. Só que esse mecanismo bio da mulher não desliga. Ela continua hipergâmica. Então o que ela vai fazer? Ela tá casada com esse cara, esse bonitão, só que ela continua se expondo nos Facebook, nos Instagram, postando foto de biquinho, postando foto de academia, corpinho de fora, foto de bunda, né? Foto nos lugares badalados para chamar atenção, cores, drink na mão, diversão. Pra quê? Porque é uma rede. Vai que calha de um árabe um sheik da Arábia Saudita, engenheiro também, fala inglês, mas esse já fala francês, italiano e espanhol, entendeu? Já é um pouquinho melhor que o anterior. Esse aqui já ganha um salário tipo 3 vezes maior do que o tá com ela agora, entendeu? Aí ela tá lá postando as fotos dela no Instagram, aí esse sheik da Arábia vai lá, curte a fotinha dela e fala assim: moça, você é muito linda, você é muito gata, eu tô passando aí pelo local onde você mora, você não quer sair comigo, você não quer, né, quero te conhecer e tudo mais. Ela olha assim e fala: nossa, aí tá, hipergamia funcionando, entendeu? Hipergamia girando. Ou seja, qual que é o profano feminino? O profano feminino é o momento que o homem entrega relacionamento pra mulher, ele fala assim: eu me comprometo a negar o meu instinto genético de poligamia, ou seja, de estar com muitas mulheres, para me dedicar apenas a você e aos nossos filhos. O cara fala isso. Eu desligo minha poligamia. A mulher, pode ser que ela faça, pode ser que ela não faça. Não desliga a hipergamia. Então ela continua se expondo socialmente. Baladinha com as amigas no fim da noite, no fim de sexta-feira. Instagram com um monte de foto de biquinizinho. Pra quê? Porque vai que porventura surja um homem melhor do que o homem com quem ela se encontra nesse momento. Esse é o profano feminino. Não é muito comum a mulher estar com um rapaz e exercer poligamia, por exemplo. Eu tô com um rapaz, mas aí eu vou e pego geral, além dele. Tem mulher que faz isso? Tem mulher que faz isso. Tem homem que é hipergâmico. O cara tá com uma mulher linda e ele vai cancela o relacionamento com a moça linda e vai buscar uma mais linda ainda. Tem também. Mas no geral, salvo exceções, via de regra, como eu falo nos vídeos anteriores, aqui eu sempre generalizo, aqui eu sempre falo de vias de regra, aqui eu dificilmente toco em exceções.
a maioria dos homens, no geral a traição do homem, o profano masculino, normalmente é a poligamia. E o profano feminino nem sempre é poligamia. Por isso que na sociedade o pessoal taxa o homem como traidor, porque eles não consideram que a traição da mulher seja um pouco diferente da do homem. Como é que é a traição da mulher? A exposição que a mulher se dá mesmo estando em um relacionamento. Essa exposição é a traição feminina, né? O homem é o ser ativo que vai atrás da fêmea. A fêmea é o ser passivo que se deixa levar pelo homem. Então assim, a traição do homem é buscar outras pretendentes. A traição da mulher é se expor e se deixar estar receptiva mesmo estando em um relacionamento com outro homem. Entendeu? Então assim, quando a gente fala que homem trai mais que mulher, sim, o homem trai mais que mulher de forma poligâmica e ativa. Mas a mulher trai mais que o homem de forma passiva e hipergâmica. Então assim, todo mundo no mesmo barco furado. Eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Eu vejo homens que estão em relacionamentos reclamando que a mulher fica postando foto de roupa curtinha na rede social, ele não gosta, tem uns caras que curte, o ex tá curtindo a foto dela. Traição, isso é traição, isso é traição, entendeu? Moças que estão assistindo esse vídeo, saibam que isso não é normal. Ah, meu namorado, ele fica curtindo foto de mulher na rede social, fica colocando coraçãozinho, foguinho nas fotos das meninas do Instagram. Traição também, safadeza também, entendeu? Não é porque o ser humano é um ser biopsicossocial, que ele é biológico, movido a instintos como qualquer animal que transita aí pela face da Terra, que ele precisa ser um animal, né? O ser humano não precisa ceder a instintos animais, né? Porque senão nós seríamos civilizados, né? O ser humano tem que ser o máximo possível, tá instalado o máximo possível no seu sagrado, né? Como é que é o sagrado do homem? O homem, ele vê a moça, ele vê a mulher, ativa nele o instinto de proteção, né? Como é que é o sagrado da mulher? A mulher vê a criança, vê o bebê, ativa nela o instinto da maternidade, né? Da vida, né? Então assim, existe o sagrado masculino, existe o profano masculino, existe o sagrado feminino, existe o profano feminino, né? O máximo possível, de forma biopsico, né? Social, a gente tem que aí controlar certos aspectos do nosso DNA, dos nossos comportamentos animalescos, né? O que está ocorrendo na sociedade hoje, principalmente por causa do efeito das redes sociais, é que os seres humanos estão adotando comportamentos mais automáticos, mais inconscientes. Ou seja, estão se tornando bichos, né? As mulheres estão com uma hiperexposição extremamente sexualizadas, graças também ao feminismo, nas redes sociais. E os homens, tá aí essa baderna, né? Aqueles 20% dos homens que são os homens destacados, socialmente, fisicamente, financeiramente, são os que estão pegando geral, exercendo poligamia no melhor que eles conseguem fazer. E os outros 80% dos homens são esses caras que estão reclamando aí que os relacionamentos viraram uma bagunça, que a sociedade moderna virou uma zona, né? E é por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, para trazer à tona essa realidade, deixar mais claro o que é que está acontecendo, para que, com base no que eu estou falando aqui, as pessoas consigam se policiar e resolver essa situação da maneira mais civilizada possível, né? Não cedendo a instintos animais apenas, como se fossem bichos, né? Homens correndo atrás de mulheres como se fossem idiotas, curtindo foto de mulher na rede social com retardados, né? E as mulheres se expondo para validar o próprio ego, dizer assim, olha como eu sou gostosa, tem 140 curtidas de homens no meu Instagram, né? Essa idiotice que está acontecendo no mundo moderno, né? Era isso que eu queria passar aí com esses meus 24 minutos de vídeo. Obrigado aí se você chegou até o final.